eu sou Adriana Mello e você está na Jornada da Mãe Viúva. Esconder a dor só as intensifica. Os problemas, eles crescem na escuridão, quando você se isola, quando você se fecha. Os problemas ficam maiores do que verdadeiramente eles são. E por que eu estou falando isso? Hoje completa 1 ano e 10 meses em que eu estou viúva. Perdi meu esposo depois de 23 anos de casado, com um filho com 3 anos e meio. E isso poderia ter me levado a uma depressão, poderia ter me deixado fraca, entristecida demais, eu poderia ter ficado doente, eu poderia ter afetado o crescimento e o desenvolvimento do meu filho. Porém, eu não quis ficar na escuridão, eu quis trazer à luz o meu problema, eu quis trazer o problema à tona e falar sobre ele, falar do que eu estava vivendo, do que eu estava passando. E é por isso que eu estou aqui mês a mês falando sobre isso, falando como eu tenho superado a perda do meu esposo. Ele tinha 42 anos quando ele veio a falecer. E quando a morte dele veio acontecer, eu só me perguntava, por que eu? Por que, Deus, isso está acontecendo comigo? Poderia ter acontecido com outra pessoa, mas não comigo. Mas sim, aconteceu comigo. Porque Deus, Ele sabe de todas as coisas, Ele tem propósito em tudo que Ele faz. Nada é por acaso. É difícil lidar com a morte, é difícil lidar com a perda. Você tá com uma pessoa e simplesmente a pessoa sai de casa e não voltou para casa. Não é fácil, mas eu não poderia ir contra a vontade de Deus. Eu tinha que aceitar, porque contra a morte a gente não tem como ir. Todos nós vamos morrer, todos nós vamos passar pela perda, todos nós vamos passar por esse sofrimento. E no meu caso foi eu. Deus me escolheu, foi propósito de Deus. Foi propósito de Deus que o Henrique ficasse sem pai. Foi propósito de Deus que nós tivemos que passar por tudo isso, por toda essa dor, por todo esse sofrimento. E isso tá me fazendo crescer, isso tá me fazendo desenvolver. Muitas das vezes a gente não entende a vontade de Deus. A gente não entende o processo, a gente não entende, mas lá, hoje a gente não entende, mas lá na frente a gente vai entender por que Deus fez aquilo. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos aceitar conforme a vida é, conforme a vontade de Deus. Certo dia, uma mãe falou para mim, se meu filho morrer, eu morro junto com ele. Não, se o outro morreu porque era da vontade de Deus, você sim vai sofrer, vai passar por um processo de luto, vai passar por um processo de dor, um processo de perda, vai ser muito doloroso, não é fácil, mas você precisa suportar e você precisa entender que aqui não é o seu local, aqui não é a sua morada, aqui não é o destino final. Nós viemos do céu para passar uma temporada e daqui nós vamos para a eternidade. Então esse é o propósito de Deus para a nossa vida, que voltemos para a eternidade, que possamos viver na vida eterna. Então nós não podemos ir contra as vontades de Deus, com o que Ele quer. Se hoje Ele determinou que eu ficasse viúva, é porque Ele tem um propósito na minha vida, e eu não poderia morrer junto com meu esposo, eu não poderia acabar com a minha vida porque meu esposo morreu. Então eu ressignifiquei a minha mente, eu ressignifiquei a minha vida, e hoje eu estou aqui para te falar, é difícil, é doloroso, mas existe uma vida após a morte, existe uma vida após o luto, existe um viver quando você se abre, quando você fala e você expõe os seus problemas, porque Deus falou e houve luz, Deus falou e houve vida. Tudo acontece através da fala. Já é comprovado cientificamente que tudo se constrói falando. Na Bíblia diz, você
gera vida ou morte através da sua fala. Então, por que é que você que está em casa sofrendo um luto, sofrendo uma perda, sofrendo uma doença ou qualquer outra coisa, uma enfermidade, não sei qual é o seu problema, um trauma de infância, uma traição, por que que você vai ficar dentro de um quarto escuro sofrendo, remoendo essa dor e esse sofrimento? Não faça isso. Viva conforme a palavra de Deus, viva. Deus quer que você viva, Deus não quer que você fique trancado dentro de um quarto escuro sofrendo, remoendo seus sentimentos, remoendo a sua dor. Simplesmente você precisa falar. Eu precisei, depois de todo esse processo, assim quando meu esposo faleceu, eu fui para um psicólogo. Eu precisei de um acompanhamento. Eu busquei grupos de apoios, rede de apoios para poder me ajudar. Grupos que hoje me ajudam nesse processo, me ajudam nessa jornada. É falando com as pessoas que eu tenho me libertado. É falando com as pessoas que eu sou livre hoje, me livrando de todo aquele sofrimento, de toda aquela dor. Eu não preciso me manter como se eu fosse uma super-herói, uma mulher maravilha, porque eu não sou. Eu sou um ser humano e eu também preciso de ajuda. Nós precisamos de ajuda. Deus fala, ajudem uns aos outros, orem uns pelos outros, conversem uns com os outros, declare, fale seus problemas uns para os outros. Gente, se você aprender isso, o que diz a palavra, isso é realmente libertador. Quando você fala de todos os seus problemas, claro que você não vai sair falando seus problemas para qualquer um. Você tem que ter uma pessoa específica, uma pessoa que seja de confiança, porque se há um segredo seu, se há uma coisa que te aflige, você precisa falar, você não pode guardar. E é somente na fala, com busca de ajuda, um tratamento psicológico ou terapêutico, é que você vai conseguir se libertar. Ou com uma amiga, com um grupo de apoio. Eu me recuperei assim, ao longo desses 1 ano e 10 meses em que eu estou viúva, foi falando que eu cheguei até aqui. E que hoje eu posso dizer para você que eu estou curada da minha dor. Eu estou curada da perda do meu marido. Sinto saudade dele. Há saudade dele, porque para mim ser mãe solo, eu sou mãe sozinha, às vezes é desgastante, porque você não tem com quem você compartilhar ajuda, né? Tipo, vai lá pegar na escola, vai fazer isso, dá ajuda, dar um banho na criança, dar uma comida para a criança, ajudar a fazer alguma coisa. Não tenho, sou eu sozinha para fazer tudo, eu não tenho uma rede de apoio. Então eu tenho que dar conta de fazer, mas o que eu aprendi é que eu não preciso também querer abraçar o mundo e fazer o que não é da minha parte, querer ser o pai do Henrique, querer fazer a parte que cabia ao pai dele. Então hoje eu vivo como a mãe do Henrique, eu dedico meu tempo pro Henrique, eu me dedico a viver pro Henrique, porque ele tá passando por esse processo também de luto, de perda, e ele precisava de mim. Eu decidi que eu iria ter menos para dar mais para ele, sabe? Mas dar mais o que realmente era necessário para ele, dar mais o que mais importava na vida dele, que é o amor, que é o meu tempo, é a minha dedicação, porque eu entendi que isso é o real sentido da vida, porque quando a gente perde, a gente entende o que é valioso pra gente, o que realmente faz sentido. Eu não dou valor a coisas pequenas, eu não me aborreço com coisas mínimas, com detalhe, com coisas que as pessoas falam, com coisas que as pessoas fazem comigo no meio da rua, sabe? Antes eu era muito grosseira, antes eu era muito ríspida, muito, sabe? Hoje eu já não sou mais assim, porque hoje eu já vejo a vida com outros olhos, eu vejo a vida de uma maneira totalmente diferente, e isso me traz paz, isso me traz tranquilidade. Tudo que eu fizer
vai ser benefício para o meu filho. Se eu sou gentil, o meu filho vai ser gentil. Se eu sou amorosa, o meu filho vai ser amorosa. Se eu dou tempo para o meu filho, eu me dedico ao meu filho, ele também futuramente ele vai ser um pai que vai dedicar tempo à família dele. Então eu comecei a pensar somente no bem-estar das pessoas, pensar no próximo, ter mais compaixão. A gente não se importa mais com coisas materiais, a gente não passa mais a querer ter, mas sim a ser melhor a cada dia, ser mais calma, mais paciente, ter mais compaixão com o outro. E isso é o que me trouxe durante esse longo 1 ano e 10 meses, porque eu digo que é longo, não é fácil o processo, é lento, é dia após dia, é uma jornada. Jornada é processo, é todo dia, é você se manter ali todos os dias, aprendendo algo novo, é estudando, é ocupando a minha mente com coisas novas, é estudando, é lendo, se você não quer ler a palavra, leia um bom livro, procure ajuda, não se mantenha preso dentro de casa, dentro de um quarto escuro, assistindo coisas que não convém, violência, morte, sobre esses assuntos. Gente, você ficar só focado em coisas ruins, isso vai voltar para você. Não tem como você ficar só assistindo notícias ruins, coisas ruins e ficar bem com a sua mente boa. Você sempre vai estar focado. Se você só assiste que as coisas estão caras, que as coisas estão difíceis, que as coisas não estão indo bem, você também vai absorver isso para você. E hoje eu me blindo muito desse tipo de informações, desse tipo de notícias, dessas coisas que não vão me agregar nenhum valor. Eu procuro estar sempre com a minha mente voltada para coisas boas, para aquilo que me traz paz, para aquilo que me traz alegria, para aquilo que me deixa otimista, com pensamento positivo. E é isso que eu tenho feito nesse período. Ver coisas boas, ouvir coisas boas e estar com pessoas boas, que edificam, né? Deus ele vai colocar sempre pessoas desagradáveis no nosso caminho, porque se a gente vivesse só com pessoas boas, isso não exigiria nenhuma mudança do nosso caráter. Então nós temos que ter sabedoria até para lidar com as pessoas desagradáveis. Nós temos que ser amáveis uns com os outros. E é isso que eu queria compartilhar com você, que você seja luz, que você seja paciente no seu processo. Seja paciente, porque até a lesma entrou na arca por perseverar. E é assim que eu vou encerrar com essa frase, esse vídeo. Se inscreve no canal, deixe seu comentário, compartilhe, me ajude para que esse vídeo chegue para mais pessoas.